Então diz para o seu irmão do lado: preste atenção na palavra. Fala, é a palavra que é a única, fala, que está acima da cabeça de Deus. Fala, ninguém está acima de Deus, a não ser a sua palavra, no qual Ele vela para cumprir. Sabia que Deus, a única coisa que Ele deixou acima dele é a palavra? Aleluia. Ele vela por ela. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. E em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã que Deus está desfazendo todo o mal contra a tua vida. Em nome de Jesus, toda seta que está vindo contrária, agora o Senhor está desfazendo em nome de Jesus. O inimigo tenta impedir, mas operando Jesus, quem impedirá? Abra sua Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Vou ler somente 2 versículos. Aleluia. Ou melhor, 3 versículos. Glória a Deus. Mais uma vez, diz para o seu irmão: esteja atento à palavra. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo número 8. 4:8. Preste atenção na palavra do Senhor. E Cós gerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Parece que Jabes, nesses 3 pontinhos aqui, nessas reticências, quem professora de português que está lá atrás, eu não entendo muito, mas parece que ia dar uma continuidade, né? Ou se explicar melhor. E Deus logo interrompeu e disse: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Parece que Deus veio tão depressa. Pelo que eu entendo, nesses 3 pontinhos, estou errada, Dalgisa? Parece que nesses 3 pontinhos, Deus atendeu rapidamente o que Jabes tinha pedido. 4 coisas. Aleluia. Irmãos, o livro de 1 Crônicas, ele é um livro que retrata sobre a volta dos exilados, a volta dos prisioneiros. Esse livro de Crônicas, ele trata exatamente da reconstrução do povo de Israel. Eles estavam presos, eles estavam ali cativos, na mão do inimigo, e de repente eles começam a voltar para Jerusalém. Se nós olharmos a história, nós vamos ver Neemias reconstruindo os muros, para eles voltarem para Jerusalém. E nós vamos ver Neemias como o principal agente dessa reconstrução, quando ele começa a chorar e diz para o rei: olha, as ruas de Jerusalém, os muros, as casas estão tudo queimadas, e eu preciso erguer esse muro novamente. E o rei permite isso, dá até todo o que ele precisava para poder reerguer os muros, né? As ferramentas, os produtos, tudo que ele precisava. E Neemias, ele começa a reconstruir os muros. Se nós estudarmos a palavra aqui, nós vamos perceber que Esdras andou também com Neemias. Esdras, ele fez parte dessa reconstrução.
Só que o papel de Esdras, diferente de Neemias, era animar o povo e principalmente trazer à memória do povo quem eles eram. Qual era, aleluia, a origem deles. Qual era o Deus que eles serviam. Era trazer a memória do povo, era restaurar a dignidade, a cultura deles, era trazer a eles um renovo espiritual, trazer à memória deles aquilo que eles foram obrigados a esquecer na prisão, porque dentro da prisão, eles eram obrigados a esquecer o Deus de Israel, eles eram obrigados a adorar outros deuses. Lá dentro da prisão, irmão, a pior coisa que existe numa prisão, é que você tem que seguir as regras lá de dentro, aleluia, porque tem carcereiro, aleluia, tem portas, tem grades, tem cadeados, e você tem que fazer, aleluia, o que te falam para fazer dentro daquele quadradinho. Você não consegue sair de dentro daquele quadrado. Então Israel começa a perder a memória, eles começam a esquecer quem é o Deus deles, eles começam a esquecer quem eles são, a linhagem deles, eles começam a esquecer, aleluia, a dignidade deles, eles começam a esquecer até como era Jerusalém, porque Jerusalém estava queimado. Mas Neemias se levanta, pastor, e começa a reconstruir Jerusalém. Esdras vem e ajuda eles a refrescar a memória deles, e ali, irmãos, eles começam a acordar, eles começam a despertar, eles começam a lembrar: ora, o nosso Deus é o Deus de Israel, aleluia, o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há debaixo dela. Ele é o nosso Deus, nós somos um povo abençoado. E aí Esdras começa a trazer à memória deles tudo isso, aleluia, e nós vamos começar a perceber desde o capítulo 1, aleluia, toda a genealogia. Por quê? O que é genealogia? É os nossos antepassados. Veja você, veja eu sei o nome do meu avô, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, mas passou do tataravô, eu começo a não saber, eu começo a não ter mais informação. Parece até que a Bíblia, ela nos explica aquele sentido: ora, por 4 gerações, a maldição permanecerá. Por quê? Porque a nossa consciência, ela percebe só 4 gerações, o pai, o avô e o bisavô, mas por 1000 gerações, eu te abençoarei. Então você pode até não saber há 10 gerações atrás, mas por 1000 gerações você está abençoado, aleluia. Por 4 gerações, você pode perceber a maldição, mas o Senhor tem uma promessa de bênção sobre a tua vida. Então o livro de Crônicas, embora ele seja um livro que para quem estuda a Bíblia, para quem prega a palavra, para quem se interessa pela palavra de Deus, quando chega no livro de Crônicas, alguns podem até pular essa parte da genealogia, do capítulo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque se torna cansativo, é tanto nome, não sei quem gera tal, tal gera tal, tal gera tal, tal gera tal, tal gera tal, e os nomes tão difíceis que quem estuda a Bíblia, alguns pula, porque fala, deixa para mais tarde, porque é tanto nome que embaraça a tua mente. Eu confesso isso, eu começo a ler, eu falo, meu Deus, nunca vou gravar esses nomes. Se eu gravar 2, tá bom. Por isso que Deus deixou a gente perceber só 4 gerações, porque a nossa cabeça não aguenta. Então, irmãos, mas para o judeu, eu quero que você preste atenção nisso. Para o judeu, tem muita importância você saber o nome de todos os seus antepassados. Não é de uma geração, 4, é de 10, é de 20, é de 50, é até de 100 gerações. Para o judeu é importante. Olha, para o judeu é mais importante, aleluia, ele saber a genealogia do que saber contar até 10. É tão importante para ele saber isso, e eu quero te explicar o porquê. É tão importante, muito mais importante do que ele saber ler e escrever. Ele pode ser até analfabeto. Ele pode até não saber quanto é 1 mais 2, mas a genealogia ele tem que saber. Por que ele tem que saber a genealogia? E aqui o livro de Crônicas está exatamente falando para esse povo que estava com a memória esquecida quem eles eram. Olha a importância de você saber de onde você vem, quem você é, a sua identidade.
Aleluia. Então Esdras tem esse papel. Olha, você é filho de tal, de tal, de tal e de tal e de tal. Por que que era importante? Por que para o judeu é importante isso, irmão? Até hoje é importante. Até hoje eles fazem questão de saber de onde eles vieram. Olha só, tem pessoas que falam assim, ó, alguns sobrenomes, eles vêm de raiz judaica, e se você for lá com os judeus agora, eles fazem um estudo e puxa teu nome, de tanta importância que tem para eles até hoje. Aleluia. Então Esdras, ele começa a trazer a memória deles. Olha, vocês vêm de tal, de tal, de tal. E livro de Crônicas, capítulo de número 1, se você puder ler na sua casa, se você não achar tão maçante ler toda a genealogia, eu recomendo que você faça isso essa semana. O capítulo de número 1 começa a contar de Adão até Noé. E aqui Esdras fala, olha, de Adão até Noé, são essas famílias. E a partir de Noé, vem os seus filhos, no qual, eu não vou aqui me estender, vem o Sem, a geração de Sem, na qual Deus abençoou eternamente. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aí, irmãos, capítulo de número 2 vai dizer, aleluia, que a partir de Sem, as famílias são abençoadas, aleluia. E depois disso, irmãos, vem as 10 tribos, aleluia. Os filhos de Jacó, as 10 tribos, no qual uma se destaca, que é a tribo de Judá. E na tribo de Judá iria nascer aquele que pisaria sobre a serpente, aleluia, e traria a redenção do mundo. Você está entendendo o que Deus está falando nesse livro de Crônicas? Ele começa a trazer a memória deste povo, que lá da tribo de Judá iria nascer um, no qual iria pisar sobre a cabeça da serpente, e através do sangue dele, o mundo poderia encontrar a remissão, aleluia. E esse povo começa a recobrar. É outra coisa que o judeu, outra coisa que o povo de Deus fazia questão de saber quem eram os antepassados, irmãos, aleluia. É porque eles, aleluia, começariam a ouvir as histórias de maldição que poderia ter na vida dos antepassados, e eles poderiam dessa forma estar trabalhando para quebrar essa maldição. Olha como a cabeça deles era voltada à oração, ao Deus, às coisas eternas, às coisas sobrenaturais. Então, quando eles iam buscar, eles começavam a observar as bênçãos que acompanhavam a família deles e as maldições que acompanhavam a família deles. Outra coisa que eles gostavam de saber, e gostam até hoje, de saber sobre os antepassados, aleluia, é porque, aleluia, louvado seja o Senhor está presente aqui nesta manhã, amém, glória a Deus. Além deles saberem das bênçãos, irmãos, eles queriam saber quem eram os levitas que tocavam no trabalho de Deus, porque não poderia ser qualquer um, não podia entrar um intruso na família. Então eles olhavam o sobrenome e assim eles iam em frente, aleluia. Então aqui Esdras começa a trazer a memória deles, aleluia, a importância. Mas o que eu venho falar para você nesta manhã é que Deus te traz a memória que da tribo de Judá nasceu um, aleluia, que remiu, aleluia, a tua vida. Então a maldição que eles tanto procuravam foi quebrada. Esdras está falando isso, já foi quebrado, irmão. Você não precisa fazer curso sobre maldição hereditária, você não precisa, aleluia, saber, aleluia, qual a maldição que vai prevalecer na tua vida. Ao contrário, a maldição foi quebrada, aleluia, por aquele que veio pisar sobre a serpente. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, eu vim trazer uma notícia para você. Toda maldição está quebrada sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu nome, sobre o teu sobrenome. Se você crê nisso, irmão, Satanás sai correndo agora, em nome de Jesus. Mas o que é interessante, irmão, que depois, no capítulo 2, começa a falar da tribo de Judá.
dos 12 filhos de Jacó. Já no capítulo 3, aleluia, já vai falar da genealogia continuada na vida de Davi. Era a mesma linhagem ali de Sem, aleluia. Todos eles estavam recobrando a memória, sabendo que eles tinham tido um rei importante, o rei Davi, que era da linhagem de Jesus, aleluia. Daquele que iria quebrar toda a maldição, toda a palavra contrária. E ali no capítulo 3 vai falar toda a genealogia de Davi. Eles sabiam que eles tinham tido um rei que fazia diferença. Eles sabiam que eles tinham tido um rei, aleluia, sobre a governança da vida deles. Mas a Bíblia vai nos dizer que em certo momento o reino de Davi foi destruído. E foi aí que eles foram cativos. E aí Esdras começa a trazer a memória deles, que eles tiveram um rei, que eles tinham uma genealogia importante, que eles tinham a marca do sangue do cordeiro, do rei, sobre o sangue deles. Eu vim declarar nesta manhã, tem uma marca sobre a tua vida, é a marca do nome de Jesus. Você é selado com o Espírito Santo, você é abençoado pelo nome de Deus, aleluia, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando eles começam a recobrar isso, aleluia, eles estão ali lendo os nomes, e lendo, e lendo, e lendo. Por isso a importância do livro de Crônicas, porque o livro de Crônicas, aleluia, é de uma importância tal para o povo de Deus, aleluia, no qual ninguém pode destruir, aleluia, de onde você veio, de quem é, aleluia, aleluia, o teu nome, de quem é, de onde vem a tua vida. Oh, alamanto decai, irmãos. Mas aí vem algo interessante. É tão importante. Esses 8 capítulos só de genealogia. É tão importante. Que não há nenhuma interrupção. Há uma leitura em sequência. Até é dito que quem escreveu esse livro foi o próprio Esdras. É suposto que foi ele. Então, enquanto ele traz a memória, ele vai escrevendo. Ele vai escrevendo. E por 8 capítulos, ele vai trazendo a genealogia. Mas, de repente, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, coloca novamente aí. A contagem da genealogia para. É tão importante, mas o escritor resolve parar para chamar a atenção da história de um menino chamado Jabes. E foi Jabes. E Có gerou a Anube e a Zobeba. Olha a genealogia que está vindo lá do capítulo 1. E Có gerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Aerel, filho de Arum. Vírgula. Ele para de falar da genealogia e começa a falar sobre um rapaz chamado Jabes, que foi mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Olha a história desse rapaz. Ele encontra na vida dele uma maldição. Ele encontra que a mãe dele deu um nome para ele não muito agradável. Por quê? Porque no tempo antigo não existia ultrassom, saber o sexo do nenê. Não tinha nada disso. A mulher nem sabia se ia dar nome de homem ou de mulher, porque ela não sabia o sexo, ela esperava o momento do nascimento. Acho que algumas mulheres mais antigas aqui até viveu isso. Na minha época não tinha ultrassom. A gente escolhia na hora o nome da criança, sabia na hora do nascimento. Só que o povo judaico, as mulheres de antigamente, elas davam o nome à criança conforme o que ela tinha passado na gravidez, como tinha sido o parto dela. E quem escolhia o nome da criança sempre era a mulher. Na Bíblia sempre era a mulher. A mulher dizia assim: esse filho me trouxe riso. Nome de Isaac. Esse filho me trouxe tal coisa. Mas a mãe de Jabes
ela teve muitas dores muito fortes de parto. Tão forte, tão forte, tão forte que ela quase morre. Então ela dá o nome desse filho de provocador de dores. O nome Jabes significa o provocador de dores. O nome é amaldiçoado. Imagina essa criança na escola. As crianças da infância faziam assim: não quero ser teu amiguinho, vou ser provocador. Imagina esse Jabes quando era adolescente. Não quero andar contigo, dizem que você é um provocador de dor. Jabes casar com alguma mulher? Não vou casar contigo, você é um provocador de dor. Porque para o judeu o nome tinha muita importância. Aleluia. Então aqui ele tinha um estigma que muitas vezes nós temos na nossa vida: você não vai dar certo. Olha, você não tem futuro. Olha, a tua vida é sempre igual. Às vezes nós vivemos estigmas, palavras contrárias, que muitas das vezes vai ter peso sobre a nossa vida. Mas só que nesse livro de genealogia, está dizendo que veio aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente e quebraria qualquer maldição. Aleluia. E Jabes aqui é considerado nessa genealogia o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque Jabes foi inteligente. Jabes, ele foi inteligente mais que os seus irmãos. Jabes aqui, quando ele observou o nome dele, ele diz: eu carrego esse estigma há muito tempo. A minha mãe disse, aleluia, que eu sou um provocador de dores. Aleluia. Veja bem, toda mulher escolhia o nome, aleluia, do seu filho. Dito, salvo que em alguns homens da Bíblia deram o nome, foram poucos. Zacarias foi um deles, que disse assim: este menino chamará João, aleluia. Outro foi Jacó. Interessante, porque Jacó, quem escolhia o nome dos filhos sempre era a esposa dele. Mas quando chegou na vez de José, ela escolheu o nome de José porque era uma profecia sobre a vida de José. Ela diz: José, ele vai se chamar José, porque José significa ele me dará outro irmãozinho. Olha só, José significa eu terei mais um filho, terá um próximo. Então a mãe de José coloca esse nome. Só que quando nasce essa outra criança, que era Benjamim, o próximo de José, ela morre. E antes de morrer, ela não consegue, aleluia, escolher um nome, mas de repente ela fala assim para Jacó: olha, ele põe o nome nele, esposo, de aquele que me trouxe aflição. E Jacó falou: tá bom. Mas de repente Jacó se levanta e diz: não, esse menino não vai chamar aquele que me traz aflição. Ela morre e ele diz: ele vai chamar filho da velhice, filho que me trouxe felicidade. Esses foram alguns dos homens que colocaram nome na vida das crianças. Então aqui, quando a mãe de Jabes coloca esse nome, ele fica com um estigma, aleluia, que parecia que ia ser para o resto da vida. Mas por que eu estou trazendo essa palavra hoje para você? Porque Deus falou muito forte no meu coração. O Senhor está aqui para abençoar e não para acrescentar dor. O Senhor está aqui para mudar a história. O Senhor está aqui para fazer o seu povo, um povo inteligente, que se levante em meio à adversidade, em meio à maldição, em meio a palavras contrárias, em meio às macumbas, em meio às feitiçarias, para poder, aleluia, mudar o nome dessa história. Jabes se levanta, ele é mais inteligente. A Bíblia diz, pastor, que ele começa a ser mais inteligente que todo mundo. Crente não pode ser burro, pastor. Crente é inteligente, aleluia, recebe sabedoria do alto. Nenhum estigma continuará na tua vida, nenhuma palavra contrária, se você crê nesta manhã. Aí diz que Jabes se levanta e invoca o nome do Deus de Israel. Ele diz assim: Deus de Israel. Queridos, ele não invoca, aleluia, o Deus de Isaac, nem o Deus de Abraão. Olha que interessante. Ele não invoca o nome do Deus de Isaac, que é o Deus provedor, nem o Deus, aleluia, de Abraão, que é o Deus de promessa. Ele invoca o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? É o Deus de Jacó. Jacó, quando ele vai passar pelo vale, presta atenção na palavra, Jacó, quando vai passar pelo vale,
ele passa com toda a sua família, com seus animais, com seus pertences. E olha o que Jacó faz. Ele manda primeiro a família passar pelo vale. Depois ele manda os animais com toda a carga da casa dele. E ele fica por último. Por quê, pastor? Porque ele ia lutar com o anjo. Jacó manda todo mundo na frente. Ele fala, daqui a pouco eu vou. Ele chama o anjo e começa a lutar com o anjo. O anjo diz para Jacó, Jacó, me larga, eu tenho que subir. E Jacó diz, tu não sobe enquanto tu não me abençoar. Aleluia. Neste momento, quando ele diz, tu não sobe enquanto tu não me abençoar, Deus diz, quem é tu, homem? Jacó se cala, não fala o nome para Deus. Deus repete, qual o seu nome? Não me engane, você enganou seu pai dizendo que era Esaú, mas a mim, Deus, tu não engana. Qual o teu nome? Jacó amoleceu e diz, meu nome é Jacó. Ele diz, porque tu disseste a verdade. Agora eu trocarei o teu nome, mudarei a tua história. Aleluia, o Deus que muda história. E hoje tu não chama mais Jacó, tu chama, aleluia, Israel. É o Deus de Israel é o Deus que muda a história. Entende por quê? Jabes chama o Deus de Israel, porque ele diz, muda a minha história, Senhor. Ele não queria o Deus provedor, ele não queria o Deus de milagre, ele queria o Deus que mudava a história, como ele mudou a história de Jacó. E ele invoca o nome de Deus de Israel. Aleluia, ele invoca o Deus de Israel. O Deus que é poderoso para mudar a história. Ele não queria outro Deus, ele queria aquele Deus que muda a história. Tem tido aqui, aleluia, histórias que Deus vai mudar. Deus vai mudar histórias aqui. Estigmas de maldição estão quebradas em nome de Jesus. Ele invoca esse Deus, o Deus de Israel. Você pode nessa manhã dizer, Senhor, muda a minha história. Deus de Israel, fale a verdade para o Senhor. Jacó disse, eu me chamo Jacó. Para o pai ele disse que era Esaú, mas para Deus ele diz que é Jacó. Abra seu coração nesta manhã. Deus sabe a tua, aleluia, a tua estrutura. Deus sabe a tua situação. Talvez aquela que você não fala para ninguém. Você não fala, tem coisa que você fala, tem coisa que só com Jesus. Mas Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o Deus de Israel, conhece. Ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de mudar a sua história. E Ele está mudando nesta manhã. Ele está mudando, porque o Deus de Israel está aqui nesta manhã. E ele começa a clamar, irmão. Sabe o que é clamar? É trazer o sobrenatural para a terra, é chamar alguém que tem mais autoridade que os que têm autoridade na terra. Porque Jabes sabia uma coisa, irmão. Quem tinha autoridade sobre Jabes era a mãe, porque é ela que deu o nome, então ele tinha autoridade sobre a vida dele. Mas ele também sabia que existia alguém, porque você não tira a autoridade de ninguém na terra, quando ela tem. Mas Jabes sabia que tinha um, que tinha mais autoridade que a mãe dele. Tinha o poder de desfazer o que a mãe dele colocou. Era autoridade sobre toda autoridade, nome sobre todo nome, sangue sobre todo sangue. Ele diz, tem alguém, eu vou clamar, eu vou chamar, eu vou trazer existência aquilo que não existe, eu vou trazer Deus aqui na terra, eu vou clamar, porque irmãos, na área religiosa, clamar não significa só trazer o sobrenatural para a terra, mas é permanecer o sobrenatural na terra.
É permanecer, pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que começa e não termina. Começa bem, mas termina mal. Porque começa a crer, começa a buscar, mas depois desiste. Por quê? Porque teve um diagnóstico de um médico. Porque teve uma palavra contrária. Porque diz que alguém fez macumba. Então desiste, porque diz agora não tem mais jeito. Mas o Deus de Israel é autoridade sobre toda autoridade. Ele ainda existe e sempre existirá. Ele é Deus. Jabes trouxe o sobrenatural e permaneceu. Não desista, diz o Senhor. Não desista. Jabes levantou contra essa maldição e disse: comigo não. Sabe por que ele era mais inteligente? Porque Jabes tinha o poder sim na mão. Tem gente que fala: não pastor, o poder está todo na mão de Deus. Sim, na mão de Deus, mas na nossa também. De trazer à existência aquilo que não existe. De trazer o Deus de Israel para mudar a história. O poder está na tua mão também. Não está na mão do pastor, daquele que ora por você, mas é você dizendo: Deus, muda a minha história porque eu creio. Eu não morrerei, antes eu viverei. Deus te deu o poder da fé. Ele te deu o poder. Não, o poder está tudo na mão de Deus. Mentira, está de Deus e dos filhos dele. Porque ele deu toda a autoridade para a igreja. Ele deu a chave do inferno. Ele foi até Satanás e disse: daqui a chave da morte. Toma, igreja. Alabassura decanta. A chave está na mão da igreja. Você é a igreja do Senhor. Aplauda Ele. Traga a existência aquilo que não existe. O Deus de Israel. Ah, mas eu já estou amaldiçoado. Ah, mas já falaram isso de mim. Acenderam 7 velas. Cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. Ah, mas eu já fiz isso para você. Cala a boca, Satanás. Jabes foi o mais inteligente dos irmãos. Receba sabedoria. Ah, mas eu não consigo vencer o pecado. Tá, mas mentira do Satanás. Você tem o poder para pisar sobre cobras e escorpiões. Deus te deu autoridade para vencer o pecado, a doença, a morte. Deus te deu, aleluia, a chave da vitória. Deus te mostrou na tua linhagem de onde tu vem da genealogia de Jesus, aleluia. Talvez tu tenha até preguiça de ler a Bíblia, de ler a genealogia, mas Deus então lê para você nessa manhã. Porque o que tem de preguiçoso, pastor, de crente preguiçoso, manda um versículo para mim. Manda um versículo, pastor. Não, pastor, eu tenho que parar de cozinhar para ir lá ver o versículo. Brincadeira, irmão. Nós pastores estamos aqui para isso, amém? Estamos aqui para te abençoar. Mas que tem irmão que eu manda mais um, pastor. Aí você manda o segundo, manda um terceiro para confirmar. Deus lhe deu autoridade para tu ler isso daqui, por o capeta no lugar dele. Deus lhe deu autoridade para tu abrir e falar: diabo, senta agora aí na minha mesa que eu vou ler para você a Bíblia. Eita. Porque é assim, né? Você está lá almoçando, bate uma depressão, uma triste. Só tem molho. Não tem molho para o macarrão. Agradeça. Come macarrão ali, óleo. É sério, irmão. Quando meus filhos eram pequenininhos, quando eu não tinha molho em casa, eu não dava para ir, porque eles tudo pequenininho, não dava para ir para o mercado, eu inventava, fazia macarrão ali, óleo. Até hoje, o prato preferido dos meus filhos. Eu tenho um filho lá nos Estados Unidos, quem sabe, né? Toda vez que ele fala: mãe, eu vou para o Brasil, primeira coisa, mãe, me faz macarrão ali, óleo. E quando eu fui para lá, eu fiz primeira coisa, tive que aprender a me virar, a falar em americano, para aprender a falar manjericão, e alho e toicinho, como é que falava em inglês?
Mas eu me virei. Fiz macarrão ali, olha, cheguei lá. Pior é que quando eu cheguei lá, eu falei para o moço, eu tentava explicar o que era manjericão para ele, a folhinha verde, né? Eu fazia gestos, eu fazia mímica, eu fazia tudo. Mas por fim ele me entendeu, Deus, né? Me ajudou. Please, sorry. Aí ele disse, é Bézio. Eu disse, sim, sou do Bézio, sou do Brasil. Não, Bézio, Brasil, isso, eu sou do Brasil, mas eu queria manjericão. Bézio, e eu fui entender na 10ª vez que Bézio, Bézio, sei lá, nem lembro, mas é manjericão, amém? Então, às vezes o crente senta na mesa, fica triste porque não tem molho, irmão, faz do limão uma limonada, agradece a Deus, lamando, e ainda reparte a limonada, diz, Senhor, obrigada, Jesus. Seja inteligente, o diabo quer o quê? Que você bota a testa na mesa e diz, vida, dor. Lembra da tua genealogia, tudo posso, tudo tenho. Alabachure decanta, eu não tenho molho, mas o molho vai chegar. Aí o molho está batendo lá na porta, de repente. Eu não tenho saúde, mas eu vou ter. O médico disse isso, mas eu falo ao contrário. Eita, Jesus. Porque a maldição hereditária, sai, capeta, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, a maldição foi quebrada na cruz. Porque meu pai, o outro separou, não sei o que, eu vou me separar, não, está quebrado em nome de Jesus. Porque o outro bebeu, vai estar quebrado em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, toda bebida, todo Zé Pilintra, todo vício, cai por terra na tua família em nome de Jesus. Deus quebrou, aleluia, e 1000 gerações serão abençoadas na tua vida. Você pode ter o conhecimento de 4, mas Deus tem de 1000. Quebrado em nome de Jesus todo mal, espírito de falência, de fracasso. Jabes se esqueceu do passado dele, ele diz, chega. Ele foi inteligente, ele diz, chega, agora chega esse nome, que eu provoco dor, agora eu vou provocar alegria. Agora eu vou começar, ele se deu o nome para ele mesmo. A partir de hoje, o Senhor muda a minha história. Se você vem nessa manhã aqui crendo nisso, Deus está mudando história. Deus está mudando página aqui. Mas porque aquilo não deu certo. Jabes se esqueceu do passado, irmãos. Retira a ira, retira a mágoa, retira tudo. Porque não deu certo. Não é porque não deu certo semana passada que não vai dar certo essa semana. Eu mandei currículo em 10 lugares, manda 11, manda 12 e declara que a porta já está aberta. Deixa mágoa, deixa ira, às vezes Deus não abençoa porque fica lamentando com o passado. Porque minha vida sempre foi assim. Porque tudo é difícil, porque Deus demora para abençoar. Está quebrado em nome de Jesus. Você é abençoado. Abençoado será para todos sempre. Aleluia. É o Deus de Israel. O Deus que muda a história, muda o nome. Jabes falou, mudou o nome de Jacó. Olha a importância da genealogia. Ele soube do passado, mudou. Então vai mudar o meu também. Mudou o nome de Jacó para Israel, então o nome de provocador de dores vai passar para ser o nome de aquele que traz alegria. Ele clamou, ele trouxe o sobrenatural para a terra e permaneceu, fez permanecer. Porque tem gente que desiste. Ele vai me curar, aí ele vai me abençoar, ele vai abrir a porta. Aí o currículo não chamaram, aí volta para trás. Não permanece. Não, eu não saio da presença do Senhor. Não se apresse de sair da presença do Senhor. Não é porque, aleluia, não aconteceu hoje, que amanhã não vai acontecer. Porque tem gente que fala, estou no fim da história. Deus está falando, estou no fim da história. Quem vai querer eu? Pastor. Tem gente que fala assim, estou velho, não sei mais nada.
outras coisas, estou com isso, estou com aquilo. E se esquece que tem um Deus de Israel que ainda muda história. É engraçado, irmãos, é que ele para de contar toda a genealogia para 2 versículos só falar da vida desse rapaz. Ele dá uma importância tão grande para a oração desse rapaz, porque foi uma oração tão simples. Porém, o engraçado, irmãos, é que o escritor desse livro, que provavelmente é Esdras, ele conta o fim de Jabes. Ele não começa a contar o começo. Depois você vai ver mais para frente o começo da história de Jabes. Ele começa pelo fim. Aí eu vou lembrar do livro de Eclesiastes. Melhor é o fim do que o começo. Ele começa a contar o fim. Eu quero dizer para você, o teu começo pode não ter sido bom. O meio pode não estar bom, mas o teu fim vai ser de excelência. O teu fim vai ser de excelência. Esdras diz assim, o fim de Jabes foi esse. Ele orou e Deus atendeu. Esse vai ser o teu fim. Pode hoje não estar acontecendo, mas você não sabe o fim amanhã. Levanta a tua cabeça, alegra-te no Senhor. Para de ser um provocador de dores, mas seja um provocador de alegria. Deus lhe deu alegria. Deus lhe deu o Espírito Santo. Deus lhe deu, aleluia, o regozijo no Senhor. Não pensa, não monte o teu fim. Não escreva o teu fim. Aliás, ninguém pode escrever o teu fim, nem o advogado, nem o teu pastor, nem o teu médico, nem o teu professor. Ninguém pode escrever teu fim, nem teu pai, nem tua mãe. O único que escreve o teu fim é o Senhor. É o Deus de Israel, o Deus que muda história, o Deus que provoca a história. Aleluia, é o Deus, aleluia, que antes mesmo que tu termine de falar reticências, o Senhor já ouviu a tua oração. Glorifica a Deus nesta manhã. Ele já ouviu tua oração. Receba, aleluia, o que Deus está fazendo nessa manhã, porque Ele está mudando histórias aqui. Ah, mas é tarde, tarde para o capeta. Para Ele já está bem tarde, viu, pastor? Por isso que Ele está gemendo aí no mundo, fazendo o que está fazendo. Ele está gemendo, porque Ele sabe que a volta de Cristo está pronta. Ele sabe que Jesus está voltando, porque Ele está gemendo. Por isso que Ele está tarde. Para Ele já está tarde, irmão, mas para você não. Ah, está tarde. Agora não dá mais. Está tarde para o diabo. É só o Senhor que diz o fim. Diz para o teu irmão: tu não sabe hoje o que Deus vai fazer amanhã. Fala de novo, fala, você não sabe o que Deus vai fazer hoje. Vai saber só amanhã. Aleluia, aplauda ao Deus de Israel, ao Deus que muda a história. Ele clama, irmão. Ele clama. Ele clama como o cego Bartimeu clamou. Sabe o que acontece? É o que eu falo. Às vezes o crente, irmão, eu me incluo, às vezes a gente fica com preguiça. Melhor que o outro ora. Mas o Senhor quer um crente, irmão, aleluia, que chama a atenção dele, sabe, que grita na terra: muda a minha história. Mas é ruim fazer isso, né? Dá trabalho. Dá trabalho ajoelhar no chão. Dá trabalho, pastor, porque a gente tem tanta coisa para fazer. E Deus esperando teus joelhos no chão. E Deus esperando os teus pedidos. Aquele Bartimeu diz: Senhor, tem de misericórdia de mim. Aí Jesus vem e diz assim: o que queres que eu te faça? Ora, pergunto para a igreja. Jesus, será que não sabia que ele era cego? Será que Jesus não sabia que era exatamente isso que ele queria? Porque ele era Deus, era poderoso, ele sabe até os pensamentos. Será que Jesus não sabia que ele queria ser normal, poder aí enxergar? Será que Jesus não sabia? Não, irmão. Jesus não estava expondo a vida do cego, porque já estava exposta. Quem não sabia que Bartimeu era cego? Ele estava ali naquela cidade, ó, pedindo esmola, com aquela capa da vergonha,
Já estava exposta. Jesus não estava expondo ele. O que queres que eu te faça? Ele estava expondo a ele mesmo, dizendo assim: o que quer que eu faça? Ele estava falando dele. Só fala para o outro o que você quer de presente quem é muito rico. Porque louco é aquele que fala o que você quer, você pede um carro e você não tem para dar. Porque quem não tem, pastor, vai lá, compra o que pode. Não pergunta o que você quer de presente. Você vai lá, compra. Pastor, feliz aniversário de todo o coração. Amém? Gostou? Amém? Mas precisa ser louco para chegar e falar: pede o que tu quiseres. O que você quer ganhar de presente? Ele estava expondo a ele próprio, mostrando quem ele era. Eu sou o Deus que posso dar qualquer coisa. O que tu queres que eu faça? Ele estava mostrando o poder dele, e a autoridade dele, e a riqueza dele. Pode falar o que você quer. Ele estava expondo a ele próprio. Fala o que tu quer, pode pedir. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver, então veja, cara. Então veja, receba aí o teu milagre. O que tu queres receber, então veja. Bate meu clamor, tem de misericórdia de mim. Senhor, eu quero ver. Quem clama e traz o sobrenatural, não desista da tua oração. Chame a atenção de Deus, irmão. A nossa vida de crente não é vir e sair da igreja, ouvir essa palavra e chegar em casa: peraí, agora eu vou assistir, nem sei os programas que tem de hoje. Eu desde pequena não fui de assistir televisão, meu marido sabe, né? Não sei o que acontece. Para mim a televisão nunca nem existiu. Aí você chega ali, puxa, aquela palavra que a pastora falou é para o irmão. Jabes foi inteligente entre todos os irmãos. Não era nem para o irmão do lado direito, nem para a esquerda, era para ele. O que você vai fazer com essa palavra nessa semana? Porque Deus abençoa sempre o irmão do lado. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Aleluia. O que tu vai fazer com a palavra de hoje? Tu vai clamar. Clama na segunda, na terça, deixa a pastora clamar. Na quarta, deixa a outra pastora. Na quinta, na outra. E assim a gente vai dividindo. Clama a mim e responder-te-ei. Tu tens chorado na presença do Senhor. Diz que Jabes, já estou terminando, irmão. Jabes, aleluia. E foi Jabes mais inteligente, mais ilustre, mais excelente do que todos seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porque ele é o que me trouxe dores na minha luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, o Deus que muda a história. Fala para o teu irmão: chame o Deus que muda a história. Olha o que ele pede: se tu me abençoares. Receba a bênção hoje, nessa manhã. Tem gente aqui sendo abençoado, se crê. Eita Jesus. Muitíssimo. Eita, Jabes era inteligente mesmo, né? Por isso que ele se destacou. Ele diz: muitíssimo. Me abençoa muito, em abundância. Gênesis 26, 12. Deus disse a Isaac: pega, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Você vai semear lá, e tudo que plantares eu vou multiplicar. Será em abundância, em riqueza sobre a tua vida. Receba aí as bênçãos do Senhor multiplicadas sobre a tua vida. E ele disse: tu me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliar. Olha só, se meus termos ampliar, aumentar as tendas, multiplicar.
Receba a multiplicação do Senhor. Se tu, Senhor, me fizer crescer, ampliar, é crescer, irmão. Crente não para. Deus, quando fez uma criança, é para crescer. Você já viu uma criança de 1 ano permanecer com 1 ano para o resto da vida? Esse é o nosso Deus que faz crescer. Você lembra quando você chegou nessa igreja? Você não sabia nem falar amém, eu não sabia. Você não sabia nada dessa palavra, mas olha onde você está hoje. Porque Deus vai te fazer crescer em excelência. Você não conseguia dizer não pelo pecado e hoje você consegue. Ele é o Deus que dá crescimento. O teu começo pode ser pequeno, mas o teu fim é grande. Deus está trazendo crescimento na tua vida. Ele é Deus que amplia, pastor. Ele faz crescer, você não para no mesmo. Abacuque diz: Senhor, aviva-me no meio da obra, mas ainda assim eu louvarei o Senhor. Está difícil hoje, glorifica o Senhor. Você está no processo do crescimento. Não vai parar aí. Não é o fim. O fim é o Senhor que dá. Fala para o teu irmão, não é o fim. Fala, Deus está mandando dizer para você, não é o fim. A história vai mudar. O fim é outro. Ei, aleluia. Ah, Senhor, se tu me fazer crescer, e se tu for comigo. Quem quer a presença do Senhor aqui? Lembra Moisés quando disse: Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou. Quem quer a presença? Porque tem gente que não é qualquer lugar que Deus pode entrar. Não, Deus tem que entrar em todo lugar, irmão. Aleluia. Aonde tu for, Deus tem que entrar. E Ele tem que entrar primeiro. Tu vai atrás. Se Deus não pode entrar naquele lugar, tu também não pode. Se tu perceber que você está pondo Deus de lado, aquele lugar não é para você. Percebe? Ai, Deus não se agrada desse lugar. Então não entre. Aleluia. Ah, se tu fores comigo, a tua presença. Quem quer a presença do Senhor aqui? Davi disse: não aparta a tua presença. Tira-me tudo, menos a tua presença. Tira-me tudo. Jó, Deus permitiu sair tudo, mas a presença era com Jó. Irmão, eu vim trazer uma coisa para você nesta manhã. Talvez você perdeu algo, talvez algo não está dando certo, né, pastor? Mas você tem a presença. Fala assim: eu tenho a presença. Fala, eu vou entrar na minha casa com a presença. Fala, a maldição vai cair por terra. O mal vai cair por terra, a macumbaria vai cair por terra, a enfermidade vai cair por terra, aleluia, a miséria vai cair por terra, o fracasso vai cair por terra. Eu tenho um nome, meu nome é alegria, o meu nome, aleluia, o meu nome é santo. Se tua presença for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito, irmão, quando você começa a crescer, o mal vem contra você. A inveja, os ciúmes, a palavra contrária, o próprio inferno vem para ela, não vai crescer. Não vai. Começa a ampliar, né? Deus começa a te dar sabedoria. Você começa a ser ilustre na terra. Aí vem a inveja, a palavra contrária. Aí ele sabe, olha o que ele pediu: se tu me protegeres desse mal. Eu não sei nem se Jabes ia continuar pedindo coisa. Deus falou: chega. E Deus, fala para o teu irmão, e Deus lhe concedeu, pode pôr aí, deixa aí. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Alamanto. Que oração, pastor? Estou sem relógio aqui, precisa de um relógio no altar, né, pastor? Aleluia. E Deus lhe concedeu, não tira daí não, o que ele tinha
lhe pedido. Invocou o Deus de Israel, o Deus que muda a história, muda o nome. Se tu me abençoares muitíssimo, não pouco, tu me fizeres crescer, Deus, irmão. Quanto mais ora contra a igreja, mais a igreja cresce. Olha lá, se tu me fizeres crescer, eu vim trazer uma palavra para você, tu não vai diminuir, tu não vai empatar, tu vai crescer nessa terra. Mas para mim já tinha acontecido o que tinha que acontecer, já aconteceu. Mentira do Satanás, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, assim, tu está viva porque Deus ainda tem coisa na tua vida. Olha o que Deus está falando, se tu está viva é porque Deus ainda tem coisa na tua vida. Se você está sentado nessa cadeira, é porque Deus ainda está tomando a tua guerra e a tua peleja. Deus já quebrou a maldição sobre a tua vida. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você clame ao Senhor. Tem mudança de história nesta manhã. Aquilo que o inimigo dizia, aleluia, e te disse, ainda essa semana. Olha, isso aí não passou. Olha, isso daí não vai prosperar. Isso aí não vai, não, melhor parar. Deus está falando com pessoas que queriam parar. Pessoas que pegam o projeto e dizem, Senhor, Deus não se agrada, irmão. Aquele que coloca a mão no arado, não tire mais. Ele tem grandes coisas para você. É grande. Fala para o teu irmão, é grande. Fala, é muitíssimo grande. É muitíssimo, não é pouco. Ele disse, se tu me abençoares muitíssimo. É muitíssimo. Fala para o teu irmão, é muitíssimo o que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Quem fez isso? O Deus de Jacó. O Deus que muda nome, Deus que muda história. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Ele é o Deus que ainda muda o impossível, pastor. Sabe o impossível? Quem olhava para Jabes dizia, é impossível esse menino dar certo, ele só provoca dor. Ele dá dor nos outros. Impossível. Eles não conheciam o Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui nesta manhã. O Deus do impossível ainda vai ver você. Aleluia. Vou falar porque Deus está mandando de queixo caído. Estou vendo o crente aqui sentado na mesa, só assim, ó. É o Deus de Israel que fez isso por ela. Deus está entrando em histórias de casamento aqui. Casamentos desfeitos. O Senhor está entrando em história de filhos aqui. Ah, o meu filho. Ali não muda nunca. Deus está entrando nessa história hoje aqui. O Deus de Israel está entrando. Eu estou vendo vidas aqui. Ah, Senhor, eu não consigo nada. O Senhor está mudando essa história hoje. Eu vejo pessoas aqui assinando papel. De cantare balabarabassai. Eu vejo aqui gente, alabaçu, pegando esse microfone aqui, ó, contando a história. Eita, calabaçuri, contando a história ainda. Eu estou vendo gente aqui, aleluia. Sabe que o inimigo disse assim, ó, vai morrer, pegar aqui e falar assim, eu estou vivendo. E eu vou viver o inacreditável, eu vou viver o muitíssimo do Senhor. Eu estou vendo pessoas aqui que vai crescer. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.